Fala rapaziada, sejam todos bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Joel. Sou o Elton. Aí estamos nós para ver um vídeo que foi lançado recentemente lá no canal Vício Nerd, cara. E quando o Vício Nerd traz vídeo, a gente também reage, beleza? O título é Cenas de Animes que Destruíram os Fãs. Ixi, Maria. Bora ver. Bora ver. Link do vídeo original da descrição, lembrando que a gente já assistiu muito vídeo do Vício Nerd, cara. Isso aí, muito cara. mesmo. Vai lá, se inscreva no canal dele porque o homem é bom, tá bom? E é isso. Play. Animes conseguem fazer o que poucas histórias fazem. Te fazem rir em um episódio e no outro te deixa arrasado num ponto que você nem consegue mais E dar deixa play no puto episódio. também. Momentos onde tudo foi pelos ares. Cabacista O de tipo de protagonista tragédia deixa que faz você rir de nervoso. Hoje vamos revisitar aquelas cenas que destruíram personagens e os espectadores por dentro. Deixa o like e Parece aquele gringo canadense, né? Aquele maluco ali que tava no chão. vamos começar falando de um momento que por algum motivo é sempre lembrado no Dia dos Pais. Show Tucker e Ah sua não, Kimi. boa não. É, Não você tão- sabe do que eu estou falando. Nina Turker era uma garotinha que apareceu em um único episódio de Full Metal, mas conseguiu encantar todos com sua doçura. Ela vivia brincando com o cachorro dela, o Alexander. Os dois eram tipo pão e manteiga, inseparáveis. O pai dela, Show Tucker, vendo isso, teve uma ideia genial e maquiavélica. Ele era um pesquisador estatal e também um baita fracassado com diploma. E vendo que ele estava prestes a perder sua licença de alquimista se não apresentasse um novo avanço, ele decide repetir o mesmo milagre que fez ele ser reconhecido anos atrás: criar uma quimera capaz de falar. Na primeira vez ele usou sua esposa, e ela apenas falava palavras como "eu quero morrer". Pô, achei E que agora, eu quero... adivinha quem ele usou? A própria filha e o cachorro. Esse É um rapaz doente, é o cara. Eduardo. Eduardo. Eu consegui. É minha criação perfeita. O cara, tipo assim, totalmente Mano, é muito blefário, né? doente, Não precisa nem cara. falar que esse cara ele é possuído por um demônio. Mano, o nível de Essa crueldade cena é desse pesada, cidadão é cara. tão grande que, em meio a tantas tragédias que rolam nesse anime, como por exemplo a Guerra Civil em Shival, que foi um conflito planejado minuciosamente para acabar com toda uma etnia, essa continua sendo a mais chocante e absurda. O homem que, para salvar a própria carreira, precisou destruir a própria humanidade. E ainda levou a filha junto. A próxima cena também foi por culpa de um pai. Olha, eu acho que é mais vantajoso ter um pai ausente do que ter esses caras como pais. Se tem alguém que tem a definição de o passado do vilão, esse cara é Shigaraki. Shigaraki, Pois o né? dele é bastante triste e pesado. Mais que a teta da sua mãe. Antes de se tornar o Que vilão de isso? cara enrugada que a gente conhece, ele foi um garotinho chamado Tenko Shimura. Um moleque normal que sonhava em ser um herói. O problema, o pai dele odiava heróis. Tipo, muito. Ele não deixava o filho nem mencionar o assunto dentro de casa. E pra piorar, o motivo desse ódio vinha da avó de Tenko, Nana Shimura, que era uma heroína lendária e abandonou o filho para proteger o mundo. E para que vilões não o usassem para ameaçá-la. Resultado, o pai cresceu cheio de rancor e descontava todas as suas Descontava no frustrações no filho. garoto. Pariu, moleque do caralho. Em um dia muito desgraçado, após levar uma bronca e uma cintada daquelas, Tenko estava no quintal, chorando, junto de seu cachorro, quando o pior acontece. Eu odeio todo mundo! A individualidade dele, né? Eu achando que só Jojo matava doguinhos. Ele despertou sua individualidade. Mas quando a irmã dele viu o que ele fez com o doguinho, ela entrou em pânico. Desesperado, ele tenta pedir ajuda, mas um a um ele ceifa toda a sua família. Mesmo assim, sua mãe é a única que corre até ele para abraçá-lo em seus últimos momentos. Quando o pai vê os corpos de todos, ele fica furioso e agride novamente o garoto. Nesse momento, Tenko surta de ódio e parte para cima do pai, usando todo o seu poder nele. É o fim de Tenko e o nascimento de Tomura Shigaraki. E sabe aquelas mãos que ele carrega até hoje? São as da própria família. As Sério? mesmas que ele a destruiu, para Eu se não lembrar de lembrava. todos os dias de quem ele se tornou. E se este vídeo é sobre caos e tragédia, não podemos esquecer da famosa Ordem Acidental Não de assisti Lei coisa Lux. disso, cara.
Bom, pra quem nunca viu esse anime, Code Geass se nunca passa vi. no mundo onde o Império da Code Geass Britânia dizem que é muito conquistou bom, o Japão Japão? e transformou um país numa colônia, onde japoneses são tratados como cidadãos de segunda classe, sub-humanos. E no meio disso tudo surge Lelouch, um príncipe exilado que odeia o próprio Império e ganha um poder absurdo, o Geass. Um poder capaz de fazer qualquer pessoa Comandar, obedecer né, o que ele pessoas. manda num estalar de dedos. E com esse poder, ele quer destruir Britânia usando a inteligência. E claro, comandando um grupo de japoneses rebeldes. Esse poder, claro, exige responsabilidade. Como diria o tio Benio. Eu ia dizer uma porrada de mulheres, mas se quiser ser virgem pro resto da vida... Em um momento de paz, ele tá conversando com Eufêmia, a princesa de Britânia, que diferente da maioria da família real, ela é gentil e carismática, e ironicamente sua irmã. Ela queria acabar com a guerra, tentando criar uma zona onde japoneses e britânicos pudessem viver juntos em harmonia. Estava Dá certo. tudo indo para esse caminho. Mas aí vem Lelouch, que está explicando sobre o seu poder a ela. E aí ele vem todo sarcástico, no alto de sua inteligência, e solta este comentário de brincadeira. Aí se eu te mandasse, sei lá, matar todos os japoneses? E aí o poder dele é ativado e ela fala com um sorriso no rosto. Tá bom. Pô, E do nada, mano. a cena que era pra ser o símbolo da paz vira um Pô, massacre completo. mano. Lelouch fica em choque, tenta reverter tudo, mas agora é tarde. A princesa doce e inocente se torna o estopim da rebelião Pô, que que ele otário, mesmo vai mano. liderar. E o pior, ele precisa tirar a vida da própria irmã pra pôr fim no caos que ele mesmo causou. Burro, Arrombado. burro, incompetente, medíocre, medíocre, medíocre. Foi Quem burro, olha foi pra burro, esse cara. anime e pensa que é a coisa mais inocente do mundo. E se você achou isso, parabéns, você caiu na maior armadilha do século. Porque por trás desses personagens de olhinhos grandes e cabeçudos, existe uma das histórias mais cruéis já feitas. No universo desse anime existe um abismo, como o próprio nome já diz, onde dentro dele, bem Ai, eu lá ia no fazer fundo, uma piada tão pesada existe a envolvendo o Rio sexta de Janeiro. camada. Quem Esse chega cara até vai lá dar- acaba perdendo sua Não, humanidade. é mais E pesado. às vezes até o resto. Caralho, pesado Lá que vive isso. Bondrewd, um cientista que decidiu brincar de Deus. O cara resolve estudar os efeitos da maldição do abismo usando crianças órfãos. Sim, Mano, ela é basicamente uma versão 1000 vezes piorada do Show Tucker. Entre essas crianças estavam Nanate e Mitch, duas amigas inseparáveis. É, eu sei que você tá traumatizado com essa palavra. Elas sonhavam em ver o sol de novo e acabam virando material de laboratório. Bondrewd vai. separa as duas e realiza o experimento. As duas descem até a sexta camada e encontram um monte de crianças órfãos deformadas com a maldição do abismo. Quando elas sobem, Mitch perde completamente sua forma humana, virando uma criatura grotesca e indescritível, enquanto Nanate sobrevive, mas vira um furry. Mesmo assim, ela fica ao lado de Mitch, cuidando dela por anos, até perceber que a única forma de libertá-la daquele sofrimento é dizendo adeus. Mano, essa cena é cruel demais. Bizarra, chega a dar um nó no estômago, principalmente com a Mitch implorando pro seu sofrimento acabar. Se tem um anime que não tem medo de pisar no acelerador de desgraça, é Devilman Crybaby. E nada mostra isso melhor do que o destino assisti, mas não triste conheço a e história. bárbaro da família Makimura. Taro! Meu Deus, você não é mais meu filho! Isso é pro seu próprio bem! Nessa altura do campeonato, o mundo já virou um verdadeiro inferno, literalmente. Os humanos descobriram a existência dos demônios e decidiram que a solução é sair ceifando todo mundo que parecer suspeito. Suspeito, otário. Suspeito. No meio Mandamos desse tudo caos aí, está né? Miki Makimura, uma das poucas pessoas que ainda acredita no Akira, o Devilman. Ela e sua família acolhem ele, defendem ele, acreditam nele. E por causa disso, a multidão tomada pelo medo invade a casa da Miki, que está junto de Miko. Os garotos do bairro tentam protegê-las, enquanto elas fogem, mas em questão de segundos eles são massacrados. Não pouparam nem o pobre gatinho. Miki tenta fugir, correr, lutar, mas acaba tendo um fim trágico e brutal.
Cara, assistir uma personagem tão pura e gentil ter um destino tão cruel chega a doer. Sério, essa cena me deixou muito revoltado. Inclusive, isso me trouxe recordações traumáticas de Akame ga Kill. Quem viu sabe o que eu tô falando. Akira chega logo depois, encontra os corpos deles e desaba em lágrimas. E é nesse momento que a gente percebe que não existe mais lado certo. E que o ser humano, quando está tomado pelo medo e pelo ódio, podem se tornar piores que um demônio. As partes das pessoas O final de Evangelion pode ser descrito como o Brasil jogando contra a Alemanha na Copa de 2014. O caos total tomando conta de tudo, principalmente de dentro da NERV. Após a Ciel invadir a base, praticamente todos os funcionários vão de vala de forma brutal. Misato é baleada tentando salvar o inútil do Shinji, enquanto Hitsuko é morta pelo homem em quem confiava. Asuka, depois de receber uma bela homenagem do Shinji, sério, não deixa o Shinji perto de pessoas internadas, desperta do coma e vai pra batalha sozinha contra uma frota inteira de Evas inimigos. Pela primeira vez ela entende que a mãe dela sempre esteve dentro do Eva 2, a protegendo-a, e isso dá uma força absurda. Ela luta como nunca, destruindo vários Evas numa sequência simplesmente insana. Mas o momento de glória acaba rápido. Quando o Eva 2 fica sem energia, os inimigos a destroem de forma violenta. Além de perder o olho, o Eva tem suas entranhas devoradas. E detalhe, ela sente cada segundo de dor, sem poder se mexer. E olha, por mais insuportável que ela seja, foi doloroso assistir essa cena, velho. No meio disso tudo, o Shinji tá completamente perdido numa fodida crise existencial, dominado pela culpa e pelo medo. Shinji finalmente entra no Eva 1, e assim, pra você entender o que se passa na cabeça dele, o Shinji tá com o psicológico todo destruído. O pai só usou e manipulou ele, a Misato, que era a única figura de apoio, acabou indo de base, e agora ele estava prestes a ver o estado de Asuka, totalmente destroçada. Enquanto isso, Rei se funde a Lilith, e do nada, a humanidade inteira começa a se desfazer. As pessoas viram uma espécie de líquido laranja e se misturam num só ser, sem dor, sem solidão, mas também sem ninguém ser alguém. Eu sei, é meio complicado. O destino da humanidade estava nas mãos de Shinji, e ele percebe que viver dói. Dói demais. Mas é melhor do que não sentir nada. Então ele escolhe voltar, existir como uma pessoa, mesmo sabendo que ele vai sofrer de novo. Parabéns. E assim termina um dos animes mais enigmáticos e caóticos já feitos. Shinji e Asuka sozinhos, diante de um mundo destruído. Ela olha pra ele e solta um... Que nojo! Solta! O Eclipse. Também conhecido como o momento em que o autor de Berserk decidiu torturar seus leitores, destruindo tudo que a gente amava na obra. Acontece depois que Griffith, após mais de um ano preso e torturado, é resgatado por Guts e Casca. Mas ele está no fundo do poço, completamente irreconhecível. Prestes a ir de PC Siqueira, ele acaba encontrando um amuleto que ele havia perdido e ativa o Berlite. Esse cara. Fazendo ele e seu grupo serem transportados para uma espécie de dimensão infernal. Cercado por criaturas bizarras e medonhas conhecidas como apóstolos, ele é convidado para se juntar à mão de Deus e ganha a chance de realizar seu sonho de grandeza. Só tem um pequeno detalhe. Para isso acontecer, ele precisa oferecer um sacrifício. E o presente escolhido para ser sacrificado são seus queridos amigos. E com isso, seus fiéis companheiros acabam tendo um fim horripilante, sendo completamente massacrados e comidos por bilhões, trilhões de demônios. Casca também foi comida, mas de uma outra forma. Pô, fala ela foi porra. dada por Griffith.
se é que você me entende, bem na frente de Guts. E ele não pôde fazer nada a não ser assistir aquela cena enquanto tenta desesperadamente salvá-la. E o trauma psicológico foi tão severo que a deixou em um estado infantil, quase muda. E de brinde, os dois ainda recebem a marca do sacrifício, um símbolo gravado no pescoço que os condena a serem caçados por demônios e espíritos até o fim da vida. Basicamente um prêmio de consolação mais cruel da história dos animes. Eu não fiz nada! E eu também não! É isso, galera. Muito obrigado. Deixa o like. Vamos ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Vídeo bom, cara. Pô, Vídeo interessante. muito bom e realmente tem cenas, pô, que É bizarro, né? destrói mesmo, tá ligado, cara? Pô, Papo reto. essa mesmo de Berserk é bizarra. É muito pesado. A de Fullmetal, eu acho que é a cena mais famosa de Fullmetal, cara. Que o cara, Mano, o pai tava doido, o mano. barraqueiro com a filha dele. Tava doido. Porra, mano, é muita loucura, Já cara. tinha feito com a mulher, né? Já tinha feito com a mulher, mano. A única coisa que a mulher falava era pra desviver ela. Só pra deixar o like, né? Puta, é só pra deixar o like no vídeo. É, mano, é uma tristeza. Cara, mas vídeo bom, tá? Curti, cara. vídeo da Sério. hora. Muitos animes eu nunca assisti, né, cara? Mas enfim. Alguns eu não assisti, mas já sabia da história por trás, né, ali e tal, porque a gente vê muita música e tal, às vezes acaba conhecendo. É, o cara muita vai coisa. pegando aos pouquinhos, né? É Eu isso. nunca assisti Evangelho, cara. Muita gente fala de Evangelho, mas eu nunca assisti. E como tem esse lance de deprê e tal, eu pretendo não assistir, tá? Pretendo ficar na minha, Tristeza que, sabendo tipo, da vida real. Não mais nada deixa aí, quieto, por tá ligado? favor, Porra, né, não cara? precisa aumentar não. Enfim. Mas da hora, se você gostou, inscreve no canal, deixa seu like, tamo junto, é nóis, até a próxima e tchau, tchau. Tchau.